Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é o dia do nosso estudo textual do livro de Hebreus. Já estamos no capítulo 12 e no final da mensagem darei a resposta à pergunta 938 e a nova pergunta do dia. Na transição entre capítulo 11 e 12, estamos indo basicamente do passado para o presente dos leitores do livro. Capítulo 11 falou sobre grandes exemplos da confiança em Deus, os heróis da fé. E no capítulo 12, o autor encoraja os leitores a confiar em Deus mesmo na sua vida e progredir na fé. Vamos começar com a leitura dos primeiros 3 versículos de Hebreus 12 e voltar com algumas perguntas para compreender os pontos principais. Diz Hebreus capítulo 12, começando no versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Agora vamos para algumas perguntas sobre estes 3 versículos de Hebreus capítulo 12. Primeira pergunta, quem são as testemunhas citadas no versículo 1? Ele fala de uma grande nuvem de testemunhas e nisso ele está evidentemente olhando para trás para aqueles exemplos citados em Hebreus capítulo 11, os grandes exemplos da fé, da confiança em Deus. Interessante que a palavra grega traduzida testemunha aqui é a mesma palavra de onde vem a nossa palavra mártir, geralmente falando de alguém que sacrifica a vida por causa da sua fé. O motivo de ligar essas duas ideias de testemunha e sacrifício ou mártir, como nós entendemos, provavelmente vem de 3 textos no Novo Testamento, onde liga as duas ideias. Alguém que era testemunha fiel e perdeu a vida por causa disso. Pode anotar as citações aqui de Atos 22, versículo 20, de Apocalipse capítulo 2, versículo 13, e novamente em Apocalipse 17, versículo 6, onde esta palavra se refere a alguém que sacrificou a vida por causa da sua fé. E quando pensamos nesse sentido de testemunhas que até sacrificaram a vida, lembramos dos últimos versículos de Hebreus capítulo 11, onde ele citou vários exemplos de pessoas que perderam a vida por causa da sua confiança em Deus. E a próxima pergunta, qual figura o autor emprega para incentivar a determinação de alcançar a recompensa? Aqui ele fala no versículo 1, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele usa a imagem de um corredor, que talvez treinando levaria um peso maior para ficar mais leve no dia da competição mesmo. Mas assim ele compara isso com o pecado. E fala do pecado que tão firmemente se apega a nós. Reconhece a dificuldade de nos livrar do pecado, de abandonar práticas erradas em nossa vida. Mas diz que é necessário. Importante, se vamos realmente ganhar a corrida, chegar até a linha de chegada, nós precisamos abrir mão do pecado. Então a imagem que ele usa é de um corredor competindo para correr e chegar à linha de chegada. E ligado a isso, o que é necessário para correr bem? Ele fala aqui de nos livrar de todo o peso do pecado, de nos livrar daquilo que impede o nosso progresso em nosso serviço a Cristo e, junto com isso, de correr com perseverança. Então, um aspecto negativo, vamos largar algumas coisas
E outra coisa positiva, a perseverança para chegar até o fim. E nesse contexto, quem é o principal exemplo a ser imitado? E por quê? O exemplo é Jesus. E aqui, novamente, essa palavra firmemente. Nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. E nesse ponto, ele diz que Jesus suportou a cruz, que Jesus suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, e que nós devemos suportar também qualquer tribulação, qualquer perseguição, até a morte, se for o caso, de ser testemunhas ou mártires por causa da nossa fé. Quando ele fala de Jesus, ele usa a palavra autor e consumador. O que significam essas palavras? A palavra autor é a ideia de um líder, um capitão, um pioneiro, às vezes o primeiro em uma procissão, ou quem inicia um movimento, até um movimento talvez político. Então, alguém que inicia. E a palavra consumador descreve alguém que termina, ou completa, que leva um processo até o fim. Então, nós temos aqui a ideia de quem começa e termina. Ligando isso àquela figura que ele já usou de um corredor, e pensando naquela figura que ele usou de alguém competindo numa corrida, ele usa aqui a figura de alguém que sai no início e chega ao fim. Que é exatamente isso que precisamos fazer. Perseverar até o fim. E a próxima pergunta, por que é importante olhar para a alegria futura? Ele usa essa linguagem nos versículos 2 e 3. A alegria que estava proposta. E Jesus agora está sentado à direita do trono de Deus. E por que isso importa? Justamente o que ele diz no final do versículo 3. Para que vocês não se cansem nem desanimem. O que ele está mostrando é que pode ter dificuldades, grandes dificuldades, no caminho do nosso serviço ao Senhor. Mas devemos perseverar para chegar no final. Passar pela linha de chegada e não desistir no caminho. Observando agora alguns pontos principais, observamos que é uma aplicação prática daquela lista de grandes exemplos do capítulo 11, rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, ele diz. Mas o exemplo perfeito de Jesus é o ponto de ênfase. E assim ele está nos preparando para entender a importância de perseverança, de paciência, de não desistir do caminho, e isso nos leva para a próxima parte do capítulo, onde ele vai falar sobre o valor da disciplina. Mas vamos deixar isso para o nosso próximo estudo de Hebreus, capítulo 12. E agora as perguntas do dia. Pergunta 938. O que Paulo disse que queria fazer ao visitar os Tessalonicenses novamente? Alternativas. A. Corrigir graves erros doutrinários. B. Suprir o que ainda faltava à fé deles. C. Celebrar uma grande festa de aniversário da igreja. Ou D. Arrecadar fundos para suas próximas viagens missionárias. A resposta correta, alternativa B. Suprir o que ainda faltava à fé dos Tessalonicenses. Diz no capítulo 3, versículo 10. Oramos noite e dia, com máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. E assim Paulo queria voltar para Tessalônica, justamente para dar continuidade a esse trabalho de fortificar os irmãos. E a pergunta 939, verdadeiro ou falso? Simei, parente de Saul, amaldiçoou e atirou pedras em Davi enquanto este fugia de Jerusalém. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Nosso estudo de Hebreus continua e no começo do capítulo 12 temos esse exemplo de alguém competindo numa corrida, mas também temos o exemplo perfeito de Jesus Cristo, do início ao fim, autor e consumador da nossa fé.
Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.